Olá, pessoal! Daremos continuidade ao nosso estudo relativo ao ato administrativo e passaremos a partir de agora a tratar dos chamados elementos ou requisitos do ato administrativo. Tá? O que são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Vejam só, nós vimos na aula anterior que os atos praticados no âmbito do direito privado eles possuem alguns requisitos de validade, previstos lá no Código Civil Brasileiro, correto? Sujeito capaz, objeto lícito possível e determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. Da mesma forma, os atos administrativos, que correspondem à declaração de vontade da administração pública, sob um regime jurídico de direito público, possuirão também determinados requisitos, determinadas exigências que deverão ser observadas como condição de validade do ato. Ou seja, os elementos, os requisitos correspondem às condições, aos pressupostos de validade do ato administrativo. Se um ato administrativo, ao ser praticado pela administração pública, não observar, possuir um vício em um destes elementos, em um desses requisitos que nós estudaremos na sequência, como regra, este ato é nulo. E essa nulidade deverá ser reconhecida pela própria administração pública, com base no seu poder de autotutela, que nós estudamos em aulas anteriores, ou poderá ser reconhecida pelo poder judiciário, claro, se o particular, se o destinatário do ato, ao se sentir lesado, buscar, então, a nulidade desse ato na via judicial, correto? São, então, as condições, os pressupostos de validade do ato administrativo, sem os quais o ato administrativo será nulo, será inválido. Vejam, o primeiro elemento ou requisito que nós estudaremos é o chamado sujeito ou competência. Tá? A nomenclatura pode variar aí conforme os autores, né? Mas o significado é basicamente o mesmo. Tá? O que significa o elemento, o requisito sujeito ou competência do ato administrativo? Para que o ato administrativo seja válido, ele precisa ser praticado por um agente público, tá? A quem a lei tenha expressamente atribuído competência para a sua prática, a quem o ordenamento jurídico tem atribuído competência para a sua prática. Só para a gente tratar de modo mais correto, essa definição, só vamos lembrar aqui que o ato administrativo ele também pode ser praticado por particulares no exercício da função pública, correto? Então a competência, ela não é atribuída somente aos agentes públicos. Lógico que essa é a regra, tá? Só lembrando que o ato administrativo também poderá ser praticado por particulares no exercício da função pública. Independente disso, tá, pessoal? O ato administrativo só pode ser praticado por quem tenha recebido do ordenamento jurídico atribuição, competência para sua prática. Seja um agente público, seja um órgão público, seja uma pessoa jurídica não integrante da administração pública, mas que está agindo em nome do Estado. Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de dispositivos, tá, que prevêem competências de agentes públicos. A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 84, traz competências do presidente da República, afirma que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Trouxe aqui também um dispositivo da Lei nº 8.112 de 90, correto? Não foi apontada aqui a legislação, mas é a Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, o qual dispõe que as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder ou entidade. Então vejam, pessoal, a lei definiu que a competência para aplicar a penalidade de demissão a servidores públicos do Poder Executivo Federal é do presidente da República.
a competência para aplicar a penalidade de demissão a um servidor do Poder Legislativo, a um servidor da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara e assim por diante. De modo que, se outra autoridade aplicar essa penalidade, o diretor-geral da Câmara foi lá e aplicou a penalidade de demissão, o ato possuirá um vício no elemento competência, correto? Houve aí uma violação ao requisito competência, a autoridade que praticou o ato agiu com excesso de poder, ela foi além das atribuições que a lei lhe definiu, correto? E esse ato ele poderá, logicamente, ser questionado, e se não for convalidado pela autoridade competente, como a gente vai ver na sequência, ele poderá aí ter a sua nulidade reconhecida. Claro que essa competência, tá? Eu trouxe aqui como exemplo, mas essa competência prevista no artigo 141, ela pode ser delegada, né? O presidente da República vai delegar aos seus ministros de Estado a competência para aplicar penalidade de demissão. Mas, se a competência não houvesse sido delegada e fosse praticada por uma autoridade diferente, nós teríamos um vício na prática do ato administrativo, correto? Então vejam, né, pessoal, nós estamos aqui afirmando que a competência nada mais é do que a atribuição conferida pela lei a um agente público para a prática de um determinado ato administrativo. Dito isso, a gente precisa definir, ainda que de um modo sucinto, o que significa agente público. Claro que a gente vai estudar isso detalhadamente quando formos abordar, né, lá na 8ª fase do curso, os agentes públicos, os servidores públicos, mas, de um modo sucinto, nós precisamos definir quem pode ser considerado agente público e, portanto, pode receber atribuição da lei para a prática de atos administrativos. Nós podemos encontrar um conceito legal de agente público lá no artigo 2º da Lei 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, correto? Lá no artigo 2º, essa lei vai afirmar que reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, no artigo 1º. Ou seja, pessoal, quem é agente público? Essa expressão agente público ela possui um conceito amplo. Concordam comigo? É agente público todo aquele que exerce função pública, ainda que em caráter transitório ou sem remuneração. Tá? Seja em um órgão da administração direta, seja em uma autarquia, seja em uma fundação pública, numa empresa pública, em uma sociedade de economia mista. Então, é agente público o presidente da República, correto? Afinal, ele foi investido através de eleição. É agente público o ministro de Estado. São agentes públicos os titulares de cargos em comissão, os servidores públicos efetivos, os empregados públicos que atuam nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. São agentes públicos aqueles que agem em nome do Estado, manifestando a sua vontade, por exemplo, os mesários que atuam nas eleições, os peritos judiciais, quando atuam em um processo judicial, os leiloeiros, os tradutores públicos, percebam, pessoal, todos são agentes públicos, ainda que exerçam a função pública em caráter transitório, ou em alguns casos sem remuneração, como é o caso do mesário na eleição, como é o caso do jurado, percebe? Então essa expressão agente público ela tem um sentido amplo, ela se refere a toda e qualquer pessoa física que exerce uma função pública, ainda que em caráter transitório e sem remuneração, independentemente da forma de investidura, se foi eleição, designação, nomeação, contratação, correto? Esse é o conceito, então, de agente público, e os agentes públicos podem, então, e efetivamente recebem da lei competência, atribuição para a prática de determinados atos administrativos. Vejam, então agora que nós já vimos a definição de competência, já vimos a definição de agente público, vamos falar um pouquinho da fonte da competência, correto? Qual é a fonte da competência atribuída
aos agentes públicos para a prática de ato administrativo? Regra geral, pessoal, a fonte da competência é a lei, correto? Nós vamos encontrar a atribuição aos agentes públicos para a prática de atos administrativos nas leis. Nas leis que criam cargos públicos. Aonde que a gente vai encontrar qual é a competência de um órgão público? Qual é a competência de uma autarquia? Ora, na lei que criou aquele órgão, na lei que criou aquela autarquia, quais são as competências do Ministério da Economia? Ora, a lei que criou, então, o Ministério da Economia define. Quais são as competências do IBAMA? A lei que criou a autarquia define. Quais são as competências dos analistas ambientais do IBAMA? A lei que criou o IBAMA, a lei que criou o cargo de analista ambiental é que vai definir, correto? Regra geral, a fonte da competência é a lei. Claro que no caso dos órgãos independentes, dos órgãos de elevada hierarquia, a fonte da competência é a própria Constituição. Aonde que nós vamos encontrar as competências do Presidente da República, as competências da Câmara, do Senado Federal? Na própria Constituição Federal. E, no caso dos órgãos de menor hierarquia, é lógico que nós também poderemos encontrar competências definidas nos regulamentos. Tá? Então, a gente vai encontrar lá no regulamento, no regimento interno do Tribunal de Justiça, né? As competências dos técnicos judiciários, né? As competências dos diversos agentes que integram aquele órgão público, correto? Nós temos, muitas vezes, de um modo geral, né? De um modo mais genérico, a definição da competência na lei, e de um modo mais detalhado, então, a definição dessas competências nestes atos normativos, como são os regulamentos, os regimentos internos, correto, pessoal? Então, lembrando, né? Órgãos de maior hierarquia, a lei; órgãos de menor hierarquia, as competências elas são detalhadas nos regulamentos, nos regimentos internos, mas lembrando que esses cargos de menor hierarquia, eles deverão ser criados por lei, tá? A criação de cargo público, né? Depende de lei, criação de órgão de cargo público depende de lei. E lógico que a lei vai trazer, ainda que de um modo genérico, a competência, que posteriormente será detalhada através desses atos normativos, correto? Falado então sobre as fontes da competência, vamos conversar um pouquinho sobre as características da competência. Primeira característica que nós podemos apontar relativa ao elemento competência do ato administrativo. A competência ela é irrenunciável. Ela tem a natureza de poder-dever. Isso decorre daquele princípio que nós já tivemos oportunidade de estudar, princípio da indisponibilidade do interesse público, correto? A lei outorga uma competência para um agente público para que ele efetivamente a exerça quando configurada aquela situação fática que exige o seu exercício, né? Então, o fiscal ambiental se deparou com uma situação de desmatamento ilegal. Ora, o que ele deve fazer? Ele deve apreender os materiais utilizados na prática daquela infração, ele deve aplicar a sanção correspondente. Ele não tem a faculdade, apreender ou não, multar ou não, ele tem o dever, correto? Ele não pode renunciar ao exercício da sua competência, né? Lembrem lá da lei número 9.784 de 99, né? Lá no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, já fala dessa característica, né? Que os poderes administrativos, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, correto? Pessoal, lógico que a gente sabe que pode existir uma margem de discricionariedade no exercício da competência, né? Então, o agente público, a depender da situação concreta, ele pode aplicar uma multa num valor menor, num valor maior, ele pode aplicar uma outra sanção administrativa, a depender. Claro que existe essa margem de decisão. Não estou dizendo para vocês que o agente público ele deve agir como um robô, né? Senão a gente não precisava de agente público, concordam comigo? A gente não precisava de servidor. Você tinha lá um robô, aconteceu isso, aplica isso. Não, existe uma margem de discricionariedade, de uma certa liberdade na tomada de decisão. Agora, isso não descaracteriza o fato de que a competência é irrenunciável, porque aconteceu aquela situação, aquele fato que determina a aplicação de uma sanção, de uma multa, o agente público ele deve agir, correto?
Claro que o conteúdo da sua decisão poderá variar conforme a peculiaridade da situação, certo? Então nós vamos encontrar essa característica lá no artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.784, como eu já mencionei para vocês, e também no seu artigo 11, vejam. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos, os quais a gente vai estudar na sequência. Além disso, nós podemos afirmar ainda, tá, que a competência ela é imodificável por ato do seu titular e imprescritível. O que significa dizer que a competência é imodificável por ato do seu titular? Pessoal, quem define a competência é a lei, tá? Não cabe ao agente público, ainda que ele ocupe um cargo de elevada hierarquia, não cabe a ele definir a sua competência. Quem tem que definir a competência é a lei. O agente público ele não pode modificar, seja para ampliar ou restringir as suas competências. Eu lembro quando iniciou o mandato do atual presidente, no ano de 2019, lógico, né, pessoal? Sempre que inicia novos mandatos presidenciais, geralmente a gente tem uma reestruturação ministerial. Cria-se novos ministérios, extingue-se ministérios, fundem-se ministérios. E quando iniciou o mandato do atual presidente, teve lá uma polêmica, eu lembro na época, em relação à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? Que a FUNAI, ela historicamente, ela é vinculada ao Ministério da Justiça, correto? E, pelo que eu me recordo da situação, naquela época havia, né, uma ideia, uma intenção de remanejar a FUNAI para um outro ministério, que era o Ministério dos Direitos Humanos, tá? E eu lembro que na época, né, o ministro da Justiça, que havia sido indicado, que era o Sérgio Moro, né, ele disse na época que ele não tinha interesse em ficar com a FUNAI. Eu não quero a FUNAI, eu não quero. Veja, pessoal, pouco importa, né, se ele queria ou não queria a FUNAI. Não cabe a ele decidir, no Ministério da Justiça, quais serão as minhas atribuições, quais serão os órgãos. Essa é uma decisão que não caberia a ele. A FUNAI ela poderia ficar sob responsabilidade de um outro ministério se a lei que tratou da reestruturação ministerial lhe atribuísse, correto? E eu, pelo que eu me recordo, eu lembro que na época eu acompanhei isso mais de perto, agora já faz um certo tempo, mas eu lembro que chegou, né, em determinado momento, a FUNAI chegou a ser transferida para um outro ministério, para esse Ministério dos Direitos Humanos, ficou lá sob a responsabilidade da Damares, né? Eu lembro na época uma declaração, né, que acho que ela falou algo, não, agora a FUNAI é a responsabilidade da mamãe Damares e não do papai Moro, alguma coisa nesse sentido, né? Chegou a ficar sob a responsabilidade dela, mas ocorreram uma série de questionamentos judiciais, inclusive, né, dizendo que poderia ocorrer um desvirtuamento das funções daquela fundação, que ela historicamente era vinculada ao Ministério da Justiça, e eu lembro que a FUNAI acabou retornando ao Ministério da Justiça, né? E ainda hoje está vinculada a esse ministério, tá? Veja, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Não cabe ao ministro de Estado, não, eu não quero isso. Meu amigo, você vai ter que cumprir as competências que estão definidas na lei. Tá? Não cabe a você ampliar ou diminuir o alcance das suas competências, tá? Ainda que você seja ministro. E por último, né, a competência ela é imprescritível, correto, pessoal? Mesmo quando a competência não é utilizada pelo agente público, independentemente do decurso do tempo, ele continuará sendo competente. Né? A não utilização da competência não implica na sua prescrição, correto? Então, o agente público ele possui, né, competência para multar, para interditar um estabelecimento, por exemplo, né, um agente de vigilância sanitária, e ele nunca praticamente precisou utilizar essa competência em toda a sua carreira como servidor público. Não interessa, né? Se em um determinado momento ele se deparar com uma situação que exija isso, ainda assim ele é competente, né? Ele deverá aplicar a medida e o particular não pode alegar a prescrição da competência pelo seu não exercício, correto? Só quem pode extinguir a competência é a lei. Se for aprovada uma lei, então,
revogando, modificando a lei anterior que tratava de determinar a competência, aí sim. Caso contrário, a competência continua existindo, ainda que não utilizada, correto? Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as hipóteses de delegação e avocação de competências, correto? Nós vimos então, né, que a competência é irrenunciável, ressalvadas as hipóteses de delegação e avocação legalmente permitidas, sobre as quais eu vou conversar com vocês agora, tá? A gente já tratou do artigo 12 da Lei nº 9.784, quando estudamos o poder hierárquico da administração pública, lembram? A delegação ela é uma decorrência da hierarquia na administração pública, né? A delegação e a avocação. Vamos lá relembrar então, vejam. O artigo 12 da Lei nº 9.784 de 99, ele afirma o seguinte: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competências dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Órgãos colegiados são aqueles órgãos em que as decisões devem ser tomadas por um colegiado, por um diretor-presidente, por um diretor jurídico, por um diretor financeiro. As decisões devem ser tomadas por uma diretoria, por um corpo de diretores, tá? Como o parágrafo único determina aqui, essa diretoria, esse colegiado, poderá delegar ao próprio presidente a tomada de decisões, correto? Veja, pessoal, vamos analisar aqui o artigo 12, a gente já fez isso, mas vamos relembrar, né? Primeiro, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal. Então, para delegar, basta que não exista impedimento legal, basta que a lei não proíba, basta que a lei não diga, olha, essa competência é exclusiva de fulano. Se a lei não fala isso, a competência pode ser delegada, correto? De modo que a gente pode afirmar, olha, a delegação ela deve ser a regra na administração pública. Tá? Uma autoridade que concentra muitas competências, ela não vai conseguir executar de maneira eficiente todas as competências. Concorda comigo? Uma pessoa que concentra muitas atribuições, aquela pessoa excessivamente centralizadora, né, que quer fazer tudo, que não confia em ninguém, ela não vai conseguir executar adequadamente todas as suas atribuições, todas as funções. Então, a lei prevê que, se não houver impedimento legal, ela poderá, lógico, delegar essas competências a outros órgãos, a outros agentes, tá? Então, a delegação ela é a regra geral na administração. Não havendo impedimento legal, pode delegar, tá? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência. A delegação é parcial, correto? O agente, o órgão não pode se despir totalmente de suas competências, senão ele perde a razão da sua existência. A outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Pessoal, isso é importante, eu já disse e vou repetir, tá? Delegação não exige relação de subordinação hierárquica. Lembrem disso, tá? A gente pode ter delegação de um ministério, órgão da administração direta, para uma autarquia, entidade da administração indireta, ainda que não exista uma relação de hierarquia, de subordinação entre esses dois órgãos. Tá? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O ato de delegação, portanto, é um ato discricionário, ele depende de conveniência, tá? Que vai levar em conta aspectos técnicos, sociais, econômicos, jurídicos ou territoriais. Compete à autoridade detentora da competência avaliar, então, se a delegação é interessante do ponto de vista técnico, social, econômico, jurídico ou territorial, certo? Atos que não podem ser objeto de delegação, artigo 13, pessoal, bem importante, tá? Vocês têm que saber quais são os atos que não podem ser objeto de delegação. A edição de atos de caráter normativo. O que são atos de caráter normativo? São atos de caráter geral e abstrato, e são atos que regulam situações de modo abstrato e atingem destinatários indeterminados. A gente já falou bastante sobre isso, tá? Decretos regulamentares, né? Resoluções da Anvisa, né? A resolução da Anvisa que trata das substâncias psicoativas.
A NR do extinto Ministério do Trabalho, que trata dos adicionais das atividades insalubres e perigosas. São atos normativos, atos que regulam situações de modo genérico, atos cujos destinatários são indeterminados. A prática desses atos não podem ser delegado, correto? Se a lei diz, olha, compete à Anvisa expedir resoluções tratando das substâncias que causam dependência física ou psíquica, compete ao extinto Ministério do Trabalho, né, expedir normas tratando dos adicionais de insalubridade. Esses órgãos não podem delegar tais competências. 2. A decisão de recursos administrativos. Lógico, pessoal, vejam, qual que é a finalidade de um recurso administrativo? Quando você apresenta um recurso administrativo contra uma multa, contra uma sanção, o que você quer? Você quer que aquela sanção, aquela medida seja apreciada por alguém diferente de quem aplicou a medida. Concordam comigo? Ah, você foi multado por um agente da Guarda Municipal, né? Aqui em Florianópolis é a Guarda Municipal, não tem a Autarquia Municipal de Trânsito. Você foi multado por um agente da Guarda Municipal. Aí você apresenta um recurso contra a multa, correto? Você vai dirigir o recurso lá para o secretário, né, ao qual a Guarda Municipal está vinculada, ou ao diretor da Guarda Municipal, enfim, a uma autoridade que está acima daquela que aplicou a multa. Aí imagine a seguinte situação. A autoridade vai lá e faz o seguinte, delega a decisão do recurso para a autoridade que aplicou a multa. A gente perderia totalmente a razão da existência do recurso. Concordam comigo? Que é permitir que a decisão seja apreciada por alguém diferente, tá? Por uma autoridade, por um agente público diferente. Então, a decisão de recursos não pode ser delegada. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, se a lei diz compete exclusivamente a fulano, compete exclusivamente a um determinado órgão praticar uma decisão, tá? A prática desse ato não poderá ser objeto de delegação, correto? Prosseguindo, tá, pessoal? Outras regras relativas à delegação. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, correto? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, aquele artigo da Lei 8.112 que eu mencionei para vocês, tá? O artigo 141, ele fala que cabe ao presidente da República aplicar penalidade de demissão aos servidores do Poder Executivo Federal. Lógico, né, pessoal? O presidente da República tem coisa mais importante para fazer do que ficar analisando processo disciplinar que pode resultar em demissão de servidor público, tá? Então, o que o presidente da República, o que aconteceu com essa competência? Essa competência foi delegada, tá? Foi delegada para os ministros de Estado, né? Então, cabe aos ministros de Estado, atualmente, ali aplicar uma sanção de demissão aos servidores vinculados aos respectivos ministérios, tá? Agora, se o presidente da República entender que é o caso, ele pode revogar. Ele pode revogar essa competência. Ele pode, não, revogo, então, a delegação que foi realizada em favor dos ministros de Estado para eles aplicarem as sanções de demissão. Claro que isso poderia gerar aí uma série de questionamentos, né? A gente poderia questionar, por que o presidente da República está fazendo isso? Será que ele não quer interferir, né, em processos disciplinares? Enfim, mas o ato de delegação, como é um ato discricionário, correto? Ele pode ser delegado. A autoridade delegou e viu que não foi uma boa ideia. Viu que a competência não vem sendo bem executada por aquele que recebeu a delegação, pelo delegado, correto? A autoridade, então, pode rever e revogar esse ato. E, por último, aqui o parágrafo 3º, ele afirma que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Então, quando o ministro de Estado vai lá aplicar a sanção de demissão, ele vai afirmar, né? Aplica-se a sanção de demissão conforme delegação ocorrida através do ato tal, tá? Aplica-se a sanção de demissão ao servidor. As decisões que foram tomadas com base, né, na delegação, elas devem mencionar essa qualidade. Olha, eu estou fazendo isso porque eu recebi a delegação para fazer, tá? E elas vão considerar editadas pelo delegado. Então, quem praticou o ato é quem recebeu a delegação. Quem aplicou a demissão é o ministro, que recebeu a delegação do presidente da República. Correto?
E por fim, pessoal, para a gente finalizar, tá? Para nós finalizarmos essa parte relativa aqui à competência, aí na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre os vícios no elemento competência, tá? A gente precisa conversar um pouquinho também sobre a avocação de competências que está prevista lá no artigo 15. Eu já mencionei para vocês, então, que a avocação ela é o movimento inverso da delegação, né? Enquanto a delegação corresponde a repassar a outra pessoa uma competência que inicialmente lhe foi atribuída, a avocação ocorre quando um órgão hierarquicamente superior chama para si uma responsabilidade atribuída a um subordinado. Vejam, pessoal, aqui é um pouquinho diferente. Ó. O artigo 15 vai dizer assim: será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então percebam, enquanto a delegação pode ser considerada regra, pode ocorrer delegação desde que não exista impedimento legal. A avocação ela é exceção. Ela só pode ocorrer em caráter excepcional e os motivos que geraram essa avocação eles devem ser devidamente justificados e devem ser relevantes. Eles devem efetivamente justificar essa medida. Por que isso, pessoal? Ora, a gente tem que impor limites à avocação sob pena de uma autoridade superior que tenha lá um perfil muito centralizador, ela esvaziar as competências dos seus subordinados. Ou que seria ainda pior, né? Uma autoridade superior usar a avocação como forma de retalhar seus subordinados. Imagina só o seguinte, né? Eu não estou contente com a forma como... Vamos imaginar uma situação bem complicada, assim, né? Vamos imaginar que um gestor público corrupto assume lá a diretoria de um órgão de fiscalização, tá? E ele tem relações com os empresários que são fiscalizados e tal, né? E ele quer acabar com a fiscalização. Seja fiscalização ambiental, enfim, o que vocês quiserem imaginar. É um gestor lá corrupto, um gestor que tem ali relações, né, escusas com diversos empresários, ele assume a direção de um órgão de fiscalização ao qual esses empresários estão sujeitos. E aí ele quer acabar com a fiscalização. O que ele faria? Ele faria o seguinte: eu vou avocar para mim a competência dos meus subordinados para fiscalizarem, para multarem. Né? E aí os subordinados ficariam esvaziados da possibilidade de fazerem isso, percebem? Né? Então, se a avocação ela não encontrasse barreiras, né, limites postos pelo ordenamento jurídico, ela poderia ser utilizada para fins escusos, correto? Então, a avocação ela só é permitida em caráter excepcional, motivos relevantes devidamente justificados, e ela deve ser em caráter temporário. Então, o ato de avocação, ele deve mencionar: avoco pelo período X a competência atribuída ao órgão tal, né? Podendo ser prorrogado por mais tanto, mas ela deve ter caráter temporário, ela não pode ser por prazo indeterminado. E a avocação, ela depende da existência de uma relação de hierarquia. Só é possível a avocação de um superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Se não existir uma relação de hierarquia de subordinação, não cabe a avocação. Tá? Eu já mencionei para você, só para relembrarmos, né, um exemplo de avocação ocorre quando a Controladoria Geral da União pode avocar processos disciplinares, tá? Um processo administrativo disciplinar contra um servidor público federal lotado em um ministério. Ele deve tramitar no ministério, correto? Quem vai apurar o ilícito administrativo cometido pelo servidor é uma comissão de processo disciplinar constituída no âmbito do ministério, no qual ele está lotado. Agora, a gente tem situações previstas na própria lei, né? A gente tem a prática de inúmeros de ilícitos administrativos cometidos por servidores de diversos ministérios. Ou a gente tem ilícitos administrativos cometidos no âmbito de um ministério e o próprio ministro é um dos suspeitos de estar envolvido. Nesse caso, né, não haveria isenção suficiente para a condução da investigação. Então, nesses casos, a lei prevê que a Controladoria Geral da União, que é um órgão, né, lá do Poder Executivo Federal, pode, então, avocar processos administrativos disciplinares quando eles envolverem servidores de mais de um ministério, quando eles envolverem próprios ministros. Quem trabalha aí no judiciário, né, faz estágio no judiciário, já viu situações de avocação, né, em que o CNJ, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, avoca um processo disciplinar contra um determinado magistrado por entender que não há
a isenção, imparcialidade suficiente no âmbito daquele tribunal para um julgamento efetivamente imparcial, correto, pessoal? Isso também seria um outro exemplo de avocação. Lembrando que essa medida ela é temporária. Então, avocou, finalizou aquele processo, pronto, encerrou ali, a competência vai continuar sendo exercida normalmente pelo órgão que é titular. Correto, pessoal? Eu vou encerrar aqui hoje, tá? Aí na próxima aula a gente vai tratar sobre os vícios da competência e quais são as consequências desse vício, e vamos começar a conversar sobre os demais elementos do ato administrativo. Valeu, pessoal, muito obrigado aí, tá? Continuo à disposição de vocês. Vão lá fazendo as atividades, vão atentando para os prazos das publicações no mural para não serem prejudicados. Eu tenho procurado dar um prazo bem razoável, bem tranquilo para vocês realizarem as atividades. Eu sei que vocês devem ter muitas atividades aí online, à distância, e até a gente se adaptar, né? É diferente de você ter uma semana de provas, né? A organização que a gente precisa fazer, ela é diferente. Então, tenho procurado dar um prazo bem tranquilo para vocês realizarem as atividades. Não deixem de acessar o EVA, de acompanhar as publicações do mural para não serem prejudicados. E no que precisarem, eu permaneço à disposição de vocês. Espero que estejam gostando das aulas e, o mais importante, espero que estejam conseguindo aprender o conteúdo repassado, tá bom? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem e desejo a todos vocês uma ótima semana. Um abraço, tchau, tchau.